Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 11. Vampiro Real. Parte 2. Quando o clamor de fora se filtrou no quartinho privado, a mão que trabalhava em uma arma parou e um par de orelhas se ergueu. Havia o som de brigas, pessoas correndo e alguns gritos misturados. Estavam sendo atacados, porém ele ainda não sabia quantos atacantes eram ou mesmo suas habilidades. Foi parte do treinamento gritar essas informações o mais alto que podiam assim que sofressem algum ataque. Ele ainda podia ouvir alguma coisa. Este lugar poderia ser uma sala privada, mas estava dentro de uma caverna e tinha apenas uma cortina servindo de porta. A única coisa que separava este lugar da entrada era a distância. A cortina poderia ser grossa, mas o som ainda podia entrar. Havia cerca de 70 pessoas no bando de mercenários, conhecido como a Brigada do Alastramento Mortífero. Eles não eram tão fortes quanto ele, mas ainda eram veteranos calejados. Um ataque de um pequeno número de homens não causaria tal caos. Com isso em mente, pode ser razoável deduzir que uma grande tropa os invadiu. No entanto, isso não explicava o porquê não havia som de um amontoado de soldados do lado de fora, por isso os inimigos não seriam tão numerosos. Será que são aventureiros? Isso pode explicar esse sentimento estranho de atacantes que eram poucos em número e possuíam grande poder de luta. Ele se levantou lentamente e pendurou a espada na cintura, logo depois vestiu uma camisa de cota de malha sem perder muito tempo. Em seguida prendeu uma algibeira de couro com vários frascos de poções no cinto. Já que ele já estava usando seu colar e anéis encantados, seus preparativos estavam completos agora. Ele afastou a cortina para o lado antes de entrar no caminho central dentro da caverna. Inúmeras lanternas pendiam em intervalos uniformemente espaçados nas paredes, cada uma brilhando com a magia. Luz contínua. Era iluminado o suficiente para que Mal pudesse acreditar que realmente estavam no interior de uma caverna. A luz iluminou todo o seu corpo. Ele era alto, mas não magro. O corpo sob suas roupas era tão sólido quanto aço. Ele não havia aperfeiçoado seu físico através de treinamento de força, mas através de batalhas sangrentas. Seu cabelo estava desleixadamente cortado e, portanto, parecia irregular. Tinha uma aparência bagunçada. Seus olhos castanhos olhavam intensamente para frente, e o canto de sua boca estava puxado no começo de um sorriso de escárnio. Seu queixo estava coberto de barba que parecia bolor. Embora ele parecesse bastante desleixado, cada um de seus movimentos era ágil e gracioso, como os de uma fera. Quando este homem chegou à entrada, que estava sob ataque, outro homem irrompeu da outra direção. Ele parecia bastante familiar, ele era um mercenário da brigada. Quando o mercenário o viu, uma expressão de trunfo floresceu em seu rosto. O que aconteceu? Brain-san, estão atacando a gente. O homem sorriu amargamente. Brain respondeu. Isso eu já percebi. O que eu quero saber é quantos estão lá. Quem são? Ah, claro. Há duas mulheres. Mulheres? Só duas? Será que é a Rosa Azul? Não, duvido. Brain inclinou a cabeça no que pareceu uma perplexidade, e então caminhou em direção à entrada da caverna, através da qual o clamor se derramava. A mais forte equipe de aventureiros do reino se chamava Rosa Azul e era composta de 5 mulheres. Uma delas era uma velha senhora. Ela e Brain trocaram golpes, e ambos os lados saíram cobertos de feridas. Ele também ouvira dizer que os assassinos mais fortes do Império, aparentemente eram mulheres. Mulheres poderosas não eram exatamente uma raridade. Embora as mulheres tivessem corpos mais fracos do que os homens, a magia poderia facilmente cobrir essa lacuna. E, claro, se alguém com habilidades físicas poderosas fosse aumentado com magia igualmente poderosa, o resultado seria alguém invencível. Brain passou a nutrir grande respeito por essas adversárias desconhecidas, ainda mais por serem poucas contra os muitos. O sangue ferveu em seu peito, uma luxúria de batalha que parecia ansiar pela lutar com oponentes poderosos. Não precisa vir junto.
Apenas vai trate de proteger bem o interior. Depois de dar ordens ao mercenário, Brahim avançou em direção às inimigas desconhecidas, mas poderosas. Seu nome completo, Brahim Unglaus. Originalmente, ele não era nada mais que um fazendeiro despretensioso. Contudo, ele possuía um dom natural, a aptidão para a esgrima. Com a ajuda dessa aptidão, ele era praticamente invencível, desde que tivesse uma arma na mão. No campo de batalha, ele jamais teve nenhum ferimento mais grave que um arranhão e poderia ser descrito como um espadachim gênio. Nunca tendo conhecido a derrota na esgrima, ele percorreu o que parecia um caminho eterno de vitória. Ninguém, nem ele próprio, duvidara disso. Mas o torneio marcial do reino mudou o curso de sua vida. No começo, ele não havia entrado para vencer. Ele simplesmente pretendia deixar todo o reino saber de suas proezas. Seu objetivo era deixar todos os seus rivais esmagados a seus pés. No entanto, ele mal podia acreditar no resultado daquele torneio. Derrota, pela primeira vez desde que empunhou uma espada, não, pela primeira vez em sua vida, ele havia sido derrotado. O homem que o derrotou foi Gazef Stronov. Ele agora servia o reino como capitão guerreiro e era reconhecido como o mais poderoso guerreiro das nações vizinhas. Antes de se enfrentarem, os dois abriram grande vantagem em suas respectivas divisões, fazendo as preliminares serem mais rápidas que o esperado. No entanto, todo esse tempo poupado foi gasto na intensa batalha que ambos travaram, consumindo ambos até a última gota. No final, Gazef conquistou a vitória com a técnica chamada corte de luz quádruplo. O conto dessa luta foi imortalizado em músicas e histórias. Além disso, a ascensão de Gazef, um plebeu, à posição de capitão guerreiro era prova de quão espetacular essa batalha fora. Mesmo os nobres que o detestavam não puderam negar seu talento. Embora o vencedor estivesse coberto de glória, Brahim, o perdedor, sentia como se todos os seus esforços até então tivessem virado poeira ao vento. Além disso, Brahim aprendeu a duras penas que o sonho de se tornar o mais forte do mundo não era algo exclusivamente dele. Aparentemente sua perspectiva de mundo era muito egocêntrica. Depois de ficar em reclusão por mais de um mês, Brahim rompeu o desespero que levaria alguém a beber e se recompôs. Ele recusou ofertas de emprego de vários nobres, tendo decidido pela primeira vez em sua vida se fortalecer. Ele treinou incessantemente, aprimorando suas habilidades e seu corpo. Ele aprendeu sobre magia e aprofundou seu conhecimento. O gênio da espada agora se esforçava como um estudioso. A derrota só fez Brahim ficar mais forte. Ele não quis trabalhar para os nobres porque não queria que seus dons enferrujassem. Até porque, ele precisaria de parceiros de treino competentes para aprimorar suas artes marciais. Ele não queria dar showzinhos de espada para os nobres. Ele queria algum trabalho que pagasse bem e lhe desse a oportunidade de lutar contra oponentes realmente desafiadores. Ele não escolheu o caminho lucrativo do aventureiro porque os aventureiros não tinham muitas chances de matar pessoas. Claro, eles lutaram contra muitos monstros, mas o objetivo final de Brahim era derrotar Gazef. Com isso em mente, ele teve que treinar lutando com outros humanos. Dentro desta gama limitada de opções, Brahim escolheu se juntar à brigada do alastramento mortífero. Com certeza, eles eram apenas um bando de mercenários, mas qualquer companhia mercenária era o suficiente. Ele tinha apenas um objetivo em mente. Isso é, limpar sua vergonha anterior e vingar sua derrota com a vitória. Para alcançar este objetivo, ele precisava aprimorar suas habilidades ao máximo. Brahim estava disposto a sacrificar qualquer coisa por uma arma que extraísse todo o potencial de suas habilidades. Armas mágicas eram muito caras, mas não era uma mera arma mágica que ele procurava. No sul, longe do reino, havia uma cidade no deserto. Histórias de lâminas que cortavam aço como manteiga vieram de lá. Tais armas eram muito superiores às armas comuns, armas encantadas e até mesmo às armas mágicas. Essas espadas custavam uma quantia impressionante, o suficiente para fazer alguém esbugalhar os olhos ao ouvir o preço. Era esse o tipo de arma que Brahim queria. E no fim, ele finalmente obteve uma arma assim, uma katana.
Atualmente, as habilidades do Brahim atingiram seu limite. Ele estava bastante confiante de que poderia derrotar qualquer um facilmente, mesmo que seu oponente fosse Gazef. Mesmo assim, ele não permitiu que isso subisse à sua cabeça e continuou treinando a si mesmo todos os dias. Toda vez que ele fechava os olhos, a cena de sua derrota passava por sua cabeça. Ele relembrava do torneio marcial, da incrível batalha com Gazef. Ele evitou um ataque que até então ninguém conseguira e revidou com 4 golpes simultâneos. Ele pensava que jamais seria derrotado, mas essa noção foi destruída e, em seu lugar, ficou a silhueta nobre do homem que o vencera. Tudo ficou marcado em sua mente, como um carimbo a ferro quente. Brahim caminhou até a entrada da caverna, e o leve cheiro de sangue saudou seu nariz. Os gritos pararam. Isso significava que todos os seus companheiros perto da entrada haviam sido massacrados. Mesmo após ter passado menos de 3 minutos. Até onde sabia, havia pelo menos 10 mercenários na entrada. Suas ordens foram para ganhar tempo para os outros se prepararem para a guerra. Mas pensar que alguém matou todos esses mercenários em tão pouco tempo, se forem apenas 2, é capaz das habilidades estarem no mesmo nível que as minhas. Brahim sorriu friamente. Enquanto andava facilmente para frente, ele bebeu uma poção da algibeira em sua cintura. O líquido incrivelmente amargo fluiu por sua garganta até o estômago. Ele bebeu outro frasco e uma onda de calor se expandiu de suas entranhas, fluindo para todas as extremidades de seu corpo. Em resposta a esse calor, ele podia ouvir seus músculos inchando e endurecendo. Este rápido aumento muscular foi o resultado da magia contida dentro da poção. A primeira poção mágica que ele tinha bebido continha o efeito da magia. Força menor. Seguido por uma que lhe conferia destreza menor. Não havia necessidade de ingeri-las. Poções começavam a surtir efeito quando uma certa quantidade de líquido fizesse contato com seu corpo. No entanto, Brahim sentia que seriam mais eficazes quando ingeridas ao invés de aplicadas na pele. Claro, isso poderia ser apenas um capricho, mas certos caprichos como esse às vezes davam origem a poderes surpreendentes. Depois disso, ele ungiu sua katana com óleo. O dito óleo deixou um leve brilho branco azulado em sua lâmina, antes de desaparecer quando foi absorvido pelo metal. Aquele óleo conferia os efeitos de uma magia conhecida como arma mágica, encantando temporariamente sua espada com uma magia que aumentava a afiação do fio. Ativar 1, ativar 2. Em resposta a essas palavras de comando, uma onda sutil de poder mágico se espalhou do colar e anel de Brahim para envolver seu corpo. O colar do olho era um colar que protegia a capacidade de ver, garantindo resistência à cegueira, visão no escuro, compensação de reflexo e outros efeitos. Não havia sentido um guerreiro ter a melhor arma se ele não conseguisse acertar nada. Uma tática comum de aventureiro era impedir a visão e finalizar o inimigo atacando com armas longas à distância. E de fato Brahim havia passado por esse tipo de problemas nas mãos de aventureiros antes de obter esse colar. Depois disso, ele ativou um item que poderia armazenar e liberar magias de baixo nível, o Anel do Vínculo Mágico. O efeito que liberou foi de dano reduzido de energia. Proteção de energia menor. Se houvesse realmente apenas 2 intrusas, valeria a pena preparar-se totalmente para enfrentá-las. Seria tarde demais para lamentar não ter feito os preparativos adequados depois. Com isso, ele estava pronto. Ele respirou fundo várias vezes, expulsando o calor intenso que se formava dentro de seu corpo. Na atual circunstância, Brahim, com seu corpo reforçado por vários efeitos, era um espadachim que estava no auge da humanidade. Ele estava absolutamente confiante em sua capacidade de luta, e um sorriso selvagem floresceu em seu rosto. Agora que eu me preparei, espero que me entretenha um tempinho. Quanto mais avançava, mais forte se tornava o cheiro de sangue. 2 formas apareceram diante dele. Ora, parece que vocês 2 se divertiram muito. Dificilmente Arinsu. Eu não sei se é porque essas pessoas são muito fracas, mas não estão enchendo a piscina de sangue?
Foi uma resposta bastante casual às boas-vindas de Brahim. Pode ter sido porque a oposição sabia que Brahim viria diretamente para elas. De sua parte, Brahim não tinha a intenção de se esconder, então talvez essa reação fosse apenas esperada. Enquanto analisava as intrusas à sua frente, Brahim franziu ligeiramente a testa. Ele disse que havia 2 mulheres, mas não passam de menininhas, e ainda de vestidinho. Ainda assim, Brahim deixou de lado esses pensamentos, porque acima da cabeça daquela menina inimaginável e bonita pairava um orbe que parecia ser feito de sangue fresco. Não acho que já vi essa magia antes. Vocês são Magic Casters? Ambas usavam vestidos, ornamentos inadequados para o combate. No entanto, se elas fossem Magic Casters, ele poderia entender o porquê não usavam armaduras. Eu sou uma Magic Caster divina que venera o sangue primordial, a divina ancestral de Cainabel Arisu. A ancestral de Cain e Abel? Nem sei quem é algum tipo de divindade do mal. Isso mesmo, mas ele foi derrotado pelos Seres Supremos. Aparentemente, ele era apenas um chefão fraco de evento, ou algo assim. Brahim olhou para longe da garota que murmurava com paixão. Ninguém esperaria nada menos dos Seres Supremos Arisu e fixou o olhar na mulher que a acompanhava como uma atendente. A mulher era uma beldade que não se via todos os dias, seus seios eram bem fartos e seu aroma era de um almíscar erótico que excitava os sentidos. Seu vestido branco estava respingado de manchas vermelhas. Isso implicava que ela era vanguarda. Brahim relaxou os ombros e, em seguida, agarrou o cabo de sua espada. Quem se importa? Tô pronto. Eu te espero se ainda não tiver, que tal? A menina olhou para Brahim em surpresa. Então ela cobriu a boca e riu baixinho. Mas como é valente Arisu? Tem certeza que quer fazer isso sozinho? Pode chamar todos os seus amiguinhos, eu deixo Arisu. Um bando de crianças nunca vai te prejudicar, né? Então eu serei suficiente. Não posso fazer nada se não tem noção do quão alto as estrelas estão, não é mesmo? Pensamentos infantis como ser capaz de tocar as estrelas combinam como uma garotinha como a Aura. Mas são repugnantes quando os ouve vindo de um adulto Arisu. Acho que o mundo precisa de mais gente assim. Então quer dizer que uma garotinha como você é a sabichona dos sonhos. Brahim levantou sua lâmina, nivelando sua ponta para as 2. Ao ver isso, a garota olhou aborrecida para o teto, depois para a frente e então, ataque-o. A garota levantou o queixo e a mulher atacou. Seus movimentos eram rápidos como o vento, no entanto, mesmo que ela se movesse como o vento, Brahim ainda poderia cortá-la facilmente. Toma! Enquanto Brahim gritava, trouxe sua katana para baixo com um movimento vigoroso. Tamanho poder poderia dividir um guerreiro blindado em 2 partes. A arma cortou o ar com a força de um furacão. Não foi fundo o bastante. Contra-atacada no meio de seu avanço, a mulher saltou para longe enquanto pressionava a mão contra o peito. O corte começou no ombro esquerdo e chegando até um dos seios. Brahim franziu a testa enquanto olhava para sua rival. Parte disso foi porque ele não pôde vencê-la com um único golpe, mas havia algo mais que Brahim não entendeu. Isso é, o ombro da mulher não estava sangrando. Sangue deveria estar jorrando em circunstâncias normais. Será magia? Quando o pensamento passou pela mente de Brahim, ele viu o que estava acontecendo na ferida sob a mão da mulher e estreitou os olhos. A ferida no ombro estava se curando lentamente. Ele ouvira falar de certas magias de cura que funcionavam rapidamente, mas não era nada parecido com isso. Sendo esse o caso, havia apenas uma resposta. Seu oponente era um monstro com poderes de regeneração. Seus caninos afiados estavam expostos e suas pupilas vermelhas estavam cheias de hostilidade. E mesmo assim, ainda tem uma aparência bem humana. Enquanto ponderava esses fatos, Brahim finalmente deduziu a verdadeira identidade do monstro. Uma vampira, é isso? Habilidades especiais incluem cura rápida, olhos místicos de charme, drenagem de vida, criação de servos pela drenagem de sangue, resistência a danos de arma e resistência ao frio. Também tem que se dane. Não havia necessidade de se preocupar com o resto. Com isso, ele agarrou o punho de sua katana mais uma vez.
Os olhos da mulher se arregalaram e suas pupilas vermelhas pareciam anormalmente grandes. Naquele momento, Bryan sentiu seus pensamentos nebulosos, até mesmo sentiu atração pela mulher à sua frente. Entretanto, ele dispersou sua confusão com um rápido chacoalhar de cabeça. Olhos místicos, minha mente não é fraca assim, não vou cair nessa magia de quinta. Tendo desembainhado a espada, o coração de Bryan também era como uma espada, que cortava sem esforço através do controle mental de nível básico. A noiva vampira mostrou suas presas para assustá-lo, mas essa tentativa de intimidação foi tingida por seu próprio medo. Se ela sentisse que era a mais forte, então tudo o que precisaria fazer era partir para cima, sem se preocupar com as táticas da intimidação. Em outras palavras, ela sentiu que precisava tomar cuidado com ele após o contra-ataque, ou talvez porque sentia que ele era um adversário forte. Espertinha. Mas até um animal selvagem sabe agir assim. Bryan avançou lentamente na noiva vampira, que recuou firmemente em sincronia com seu avanço. Bryan zombou com tédio. A noiva vampira parecia pensar que seu oponente estava provocando e então ela parou de recuar, mas em vez disso deu um passo à frente. Os dois estavam a cerca de 3 metros de distância, uma distância que a noiva vampira poderia cobrir em um único salto. Mesmo assim, ela não atacou, porque temia as habilidades Bryan. E então a noiva vampira sorriu e estendeu a mão. Onda de choque. Uma onda de choque percorreu o ar em direção a Bryan. Dado que essa magia poderia facilmente arrancar uma armadura de placas completa, isso poderá prejudicar gravemente Bryan, que usava apenas uma cota de malha abaixo da camisa, se o atingisse. Além disso, aguentar aquela única magia como essa pode mudar o curso desta batalha, dada a diferença nos atributos físicos fundamentais de ambas as partes. No entanto, os olhos da noiva vampira se arregalaram de surpresa. Só sorria depois de ter certeza que acertou o alvo, claro, a menos que queira deixar claro seu ataque. Ele estava ileso. O riso de zombaria de Bryan soou depois de evitar facilmente a onda de choque invisível. A noiva vampira entrou em pânico e recuou. Originalmente, ela acreditava que os humanos eram uma espécie inferior e o menosprezara. No entanto, a expressão de seu rosto era agora de choque, já que suas suposições haviam sido rejeitadas. Bryan não mostrou isso em seu rosto, mas ele sabia que tinha que mudar suas táticas agora, pois ele não esperava que seu inimigo usasse magia também. O alvo de Bryan era o homem chamado Gazef. Seu sonho era cruzar espadas com ele. Portanto, seu conhecimento de magia não era tão vasto quanto seu conhecimento de lâminas. Ele não conhecia os mistérios da magia e não tinha ideia de que tipo de truques seu oponente faria em seguida. No final, os dois acabaram se encarando. A moça parada nos bastidores estava descontente com esse impasse e não conseguiu mais esconder seu aborrecimento. Minha vez. A garota estalou o dedo, e o som agudo fez o corpo da noiva vampira estremecer. Bryan ficou parado enquanto observava a noiva vampira desviar o olhar. Foi a oportunidade perfeita para atacar, mas Bryan não o fez. Ele desviou a atenção da noiva vampira para a garotinha logo atrás. Ela era delicada, embora fosse factual que seus seios fartos fossem dissonantes de seu corpo pequeno. Seus braços delicados pareciam frágeis o suficiente para que Bryan sentisse que poderia quebrá-los se exercesse alguma força. Havia muitos tipos de Magic Casters divinos. Talvez ela não fosse uma clériga de corpo a corpo, mas uma sacerdotisa orientada por magia, ou talvez até algum tipo de bispo especializado em lançar magias. No entanto, ela estava desejando lutar no lugar de uma vampira. Isso implicava que estava confiante da vitória, mesmo sem sua vanguarda. Não me parece um comando usado para criaturas invocadas. Então ela deve ser uma vampira também. Ao pensar isso, Bryan sorriu. Além disso, dada a atitude da garota, ela deve ser uma de uma ordem superior de vampiro. A aparência do monstro muitas vezes não corresponde às suas habilidades reais, por isso não seria estranho que o corpo daquela menina possuísse habilidades físicas mais altas do que a vampira que a acompanhava.
Além disso, ela havia observado as formidáveis proezas de combate de Brahim e ainda assim decidira entrar em campo. Em contraste, a noiva vampira parecia com medo. Alguém que essa vampira aí teme, ele deve ser bem mais forte. Não posso abaixar minha guarda. Enquanto avaliava a garota, Brahim continuou refletindo sobre a verdadeira identidade de sua adversária. Se ela é a vampira mestra, será que pode ser um daqueles lendários lordes vampiros? Lembro de ouvir dizer que teve um tal de Landfall que ganhou esse nome por ser capaz de destruir um país inteiro, mas as histórias também dizem que foi exterminado pelos 13 heróis. Se a criatura tivesse sido derrotada por heróis no passado, então o seu oponente dificilmente seria invencível. Brahim apertou o punho de sua katana, lentamente mudando para uma posição de ataque. Me chamo Brahim Unglaus. Depois que Brahim se identificou para essa rival de grande poder, a garota reagiu de maneira surpreendente. Ela arqueou uma sobrancelha em resposta. Sentindo-se um pouco desconfortável, Brahim perguntou à garota: qual é o seu nome? Ah! Você queria saber meu nome, Agrisul? Coquiltus concederia isso imediatamente, mas eu nunca conversei essas coisas com pessoas, então demorei um pouco para entender a cortesia. Minhas desculpas, deveria ter perguntado isso diretamente a Agrisul. A garota pegou a bainha de sua saia e fez uma reverência elegante, como uma dançarina em uma dança de salão. Meu nome é Shautier Bloodfallen. E o prazer será todo meu, Agrisul. Essa elegante reverência foi dirigida a um homem que estava diante dela com uma lâmina desembainhada. Ele não tinha certeza se ela sabia que não seria atacada, ou se estava confiante em lidar com qualquer ataque que viesse. A julgar pela expressão, seria mais algo como alguém como você não é nada para se ter medo. Não se preocupe, vou quebrar essa sua autoconfiança. Brahim olhou silenciosamente para Shautier, olhos afiados que aterrorizariam até mesmo um veterano rabugento. Sua calma o irritou, mas por outro lado, essa expressão a deixava nas mãos de Brahim. Era a arrogância dos fortes. A arrogância era uma das armas que a humanidade poderia usar para derrotar monstros, cujo poder superava o dos seres humanos. Na verdade, Brahim havia experienciado este tipo de oportunidade antes de derrotar vários monstros que eram mais poderosos que ele. A coisa mais importante era, quem ri por último, ri melhor. No fim ele sempre dizia: você pode desprezar algumas pessoas, mas não outras. Você não vai usar artes marciais, Agrisul? Artes marciais. Elas eram as habilidades dominadas durante a busca de um guerreiro pela perfeição marcial. Algumas pessoas chamavam de ki ou algum tipo de aura, mas era algo que desafiava uma descrição superficial. Em face de um inimigo massivo e imponente, uma pessoa que havia aprendido fortaleza poderia negar os poderosos golpes de seu oponente e ainda revidá-los. Alguém que tivesse aprendido a habilidade de concentrar o ki em sua espada e manuseá-la com corte poderia matar até mesmo os inimigos mais resistentes de uma só vez. Contra adversários fortemente blindados, a arte marcial chamada invertida de escudo entrava em jogo. Qualquer um que tivesse aprendido a melhorar temporariamente seus parâmetros físicos com impulso de habilidade poderia conquistar a vitória através do poder de seus corpos aprimorados. Um guerreiro precisava antecipar todos os tipos de circunstâncias, aprender várias artes marciais e incorporá-las em sua própria força. Isso valia em dobro para os aventureiros, que muitas vezes se metiam em condições de batalha bizarras. Sendo esse o caso, o que Brahim faria? E quem disse que eu preciso de artes marciais para dar conta de uma pirralha? Respondeu Brahim. Era uma mentira, claro. Ele não era estúpido o suficiente para anunciar seu as na manga para suas oponentes. Brahim expirou devagar e baixou a postura, devolvendo a espada à bainha. Ele estava se preparando para um saque cortante. Sua respiração ficou longa e superficial. Ele concentrou sua mente em um único ponto, e no momento em que estava totalmente concentrado, sua consciência se expandiu para os arredores. Suas percepções estavam em um nível em que ele estava totalmente ciente de tudo ao seu redor: sons, o ar e outros fenômenos sensoriais. Este movimento foi uma das artes marciais originais que ele criou, campo.
Seu alcance não era grande, apenas cerca de 3 metros de raio, mas a arte marcial lhe permitia perceber tudo dentro desse raio. Talvez seja mais fácil explicar isso como um aumento de precisão e evasão enquanto estiver nessa área. Combinado com o corpo aprimorado de Brahim, essa arte marcial possuía um poder extraordinário. Ele estava confiante de que poderia sair ileso sob uma chuva de flechas. Além disso, sua precisão era tal que ele podia dividir até um pequeno grão de trigo em dois. Em adição, todas as coisas vivas morrem quando as armas atingem seus pontos vitais. Assim, tudo o que era preciso fazer era dominar técnicas que pudessem atingir com precisão os referidos sinais vitais. Em vez de aprender uma ampla gama de técnicas, ele havia se concentrado em um único objetivo. Seu objetivo era atacar mais rápido que seu oponente, acertar com precisão o único golpe fatal e, no curso de seus estudos, ele havia mestrado uma segunda arte marcial única, lampejo instantâneo. Esse golpe de alta velocidade era rápido o suficiente para ser inesquivável, mas ele não parou por aí. Seu treinamento depois disso foi extraordinário, sempre em busca do auge da excelência. Ele deve ter praticado centenas de milhares, não, milhões de vezes. Seu uso incessante do lampejo instantâneo fez com que os calos crescessem nas palmas das mãos, a ponto de fazerem o formato do punho da espada. Ele se tornou um especialista na técnica. Em sua busca incessante pela perfeição, ele mais uma vez deu origem a uma nova técnica. Ele poderia cortar seu inimigo tão rapidamente que o sangue não iria nem grudar na lâmina. Sentindo que ele havia alcançado o reino dos deuses, ele chamou essa técnica aprimorada de lampejo de Deus. Com esse movimento, seus oponentes nem perceberiam a dor do golpe. Uma vez que ele combinasse essas duas artes marciais, campo que garantia o acerto e lampejo de Deus que atingia a velocidade divina, não havia como alguém conseguir evitar ser morto em um só golpe. Seus ataques sempre eram direcionados aos pontos vitais de seus oponentes, especificamente, seus pescoços. Ele costumava chamar essa junção de vento uivante. Foi nomeado assim dado ao som que o sangue de seu oponente fazia enquanto espirrava dos pescoços decepados. Como se tratava de vampiras, provavelmente não haveria spray de sangue, mas ser capaz de cortar o pescoço de seu inimigo provavelmente contava como uma vitória. Você já se preparou, Arinsu? Quando ela olhou para Brahim, que ficou em silêncio e não fez nada além de respirar, Chautier rodeou os ombros em tédio. Estou pronta para começar, por isso, se tiver algumas últimas palavras, sinta-se à vontade para as dizer. Venha, bem, esteja pronto para ser pisoteado, Arinsu. Chautier avançou com aquele pronunciamento alegre. Ela tá de sacanagem comigo. Quero só ver essa calma quando sua cabeça sair quicando pelo chão. Brahim não disse isso. Ele sentiu que isso iria quebrar sua concentração e desperdiçar seu esforço. Os passos de Chautier estavam desprotegidos, aparentemente indefesos, tão delicados e casuais como se ela estivesse indo para um piquenique. Um guerreiro jamais se moveria assim. Brahim lutou contra o desejo de sorrir. Para ele, sua rival não passava de uma tola, mas ele tinha a sensação que ainda seria difícil. Brahim ativou o impulso de habilidade. Ele estava esperando sua oponente entrar na área de seu campo e, uma vez que ela fizesse isso, ele a atacaria. Monstros arrogantes que se achavam mais poderosos que os outros eram todos assim. Afinal, os humanos eram criaturas fracas com habilidades físicas inferiores e nenhuma habilidade especial digna de nota. Mas desta vez, eu vou te ensinar o que ganha por desprezar os humanos. Brahim concluiu que as artes marciais tinham sido criadas para lutar contra seres que eram mais fortes que os humanos. Acabarei com você com um golpe. Monstros arrogantes muitas vezes resistiriam quando encurralados. Se não pudesse acabar com ela em um golpe, ela provavelmente instruiria a serva vampira a vir ajudá-la. Então a batalha se tornaria 2 contra 1, e até mesmo Brahim seria pressionado a segurá-las. Assim, ele precisava matá-la de uma só vez. O rosto de Brahim estava impassível, mas ele estava rindo internamente. Ele riu da abordagem despreocupada de sua oponente. Talvez ela não soubesse que caminhava em direção ao matadouro.
mais 3 passos, mais 2 passos, mais um passo. E então, sua cabeça é minha. Com essa declaração mental, Brain atacou com todas as suas forças. Oh! Ele expeliu uma respiração curta e vigorosa. Sua lâmina saiu em a velocidade incrível, cortando o ar até Chautier. Havia uma única palavra para descrever a velocidade desse movimento: relâmpago. Quando percebesse o ocorrido, a cabeça já teria caído, era rápido assim. Depois de praticar milhões de vezes, foi verdadeiramente digno do epiteto de lampejo divino. Eu ganhei. Assim que Brain comemorou, ele ficou em choque. Ele havia errado o ataque. O golpe em que concentrara todas as suas forças havia sido evitado. Se isso tivesse acontecido, ele poderia admitir que havia encontrado um oponente inimaginavelmente poderoso. Contudo, Chautier segurava sua lâmina com as pontas dos dedos. Ela pegou o saque de Brain, tão rápido quanto um relâmpago. Além disso, ela segurava a lâmina suavemente, como se fossem as asas de uma borboleta. Brain não pôde deixar de arquejar pesadamente, quando sentiu o ar parecer congelar ao seu redor. Impossível! Aquelas palavras quase inaudíveis acompanharam cada suspiro que ele fez. Brain lutou desesperadamente para conter os tremores crescentes dentro de si, de como a cena diante de seus olhos desafiou totalmente suas expectativas. Porém, foi um fato inegável que havia 2 dedos de Chautier, pálidos como o marfim, no corpo de sua lâmina, o polegar e o indicador. Se isso não bastasse, ela não estava segurando a lâmina pelo fio, mas sim pelo dorso da lâmina. Ela não tentou bloquear a trajetória do golpe, mas sim foi mais rápida que a katana e pagando-a por trás, superando a velocidade do lampejo de Deus. Embora parecesse estar agarrando a lâmina cautelosamente, com quase nenhum esforço, Brain não conseguia mover a espada para trás ou para frente mesmo usando toda a força de seu corpo. Era como puxar uma corrente presa a uma pedra várias centenas de vezes seu próprio peso corporal. E então, a força exercida em sua espada subitamente aumentou, quase desequilibrando Brain. O Coquiltus tem várias dessas, mas como há uma diferença astronômica entre os empunhadores, não vale a pena ficar a tentar isso. Chautier puxou a katana para mais perto para analisá-la. Quando Brain entendeu o que realmente aconteceu, sua consciência ficou branca. Foi uma sensação de desespero tão grande que expulsou toda a senciência de seu ser. Mesmo assim, ele se recompôs novamente. Isso porque ele havia sido derrotado uma vez, e assim como um osso quebrado se tornava mais grosso e mais forte, ele havia desenvolvido uma resistência à condição de derrota. Era impossível, mas ele tinha que acreditar. Ele tinha que acreditar no fato de que dedos delgados poderiam facilmente segurar seu ataque mais rápido. Seu rosto quase empalideceu com o baque daquele choque. Chautier franziu as sobrancelhas, e ele ficou surpreso com esse desenvolvimento. Então, ele ouviu algo como um suspiro exagerado de decepção. Entende agora, Arinsu? Você não pode me vencer sem usar artes marciais. Então por favor use-as, não se contenha. Já não passou da hora de vir com tudo. Quando essas palavras cruéis alcançaram seus ouvidos, Brain não pôde deixar de amaldiçoar seu monstro maldito. Ao ouvi-lo, Chautier sorriu inocentemente, radiante como uma flor desabrochando. Jura? Só agora que percebeu? Eu sou fria, impiedosa, cruel, e um monstro encantador Arinsu. Depois de largar a katana, Chautier saltou de volta para sua posição original, com precisão de milímetros. Você já se preparou, Arinsu? O sorriso de satisfação de Chautier combinado com essas palavras foram a combinação ideal para fazer o sangue de Brain ferver. Vai ficar me desprezando até quando? Mas então, Brain finalmente percebeu que sua oponente era poderosa o suficiente para fazer isso com ele, que havia alcançado os limites da força humana. Um sentimento de medo crescente não pôde ser evitado. Será que eu corro? Brain sempre sentiu que viver era a coisa mais importante. Se fosse superado, o certo seria engolir o orgulho e fugir. Sempre haveria a chance de purgar sua vergonha em um encontro posterior. Para Brain, enquanto estivesse vivo, ele poderia reivindicar a vitória, porque tinha certeza que poderia ficar mais forte treinando com o passar dos anos.
No entanto, como ele poderia fugir de alguém cujas habilidades físicas superavam as suas com folga? Como se recém-acordado, Brian reconfirmou o local que ele estava mirando. Ele estava apontando para as pernas dela, para reduzir a mobilidade da oponente antes de escapar a toda velocidade. Ele evitaria o raio de alcance em que seu inimigo havia interceptado o golpe anterior. Em vez disso, atacaria algo que era mais difícil de defender. Com isso em mente, Brian focou sua atenção no pescoço de Shoutier enquanto embainhava sua katana. Assim que o campo fosse ativado, ele poderia atacar com precisão, mesmo de olhos fechados. Logo, fazia sentido enganá-la com os olhos. Esteja pronto para ser pisoteado, Arinsu. De maneira exagerada, Shoutier deu um passo à frente mais uma vez. Embora ele já tivesse esperado que ela entrasse em seu campo, era o oposto agora. Ele esperava que ela não entrasse no campo. A que ponto cheguei? Patético, Brian se puniu mentalmente. Ainda assim, até mesmo seu desejo de se vingar não pôde inflamar seu espírito de luta. Era como um incêndio que ficou sem combustível. Ele havia premeditado usar o campo para monitorar os movimentos de Shoutier. 3 passos, 2 passos, 1 passo. Ela estava ao alcance. Enquanto Brian olhava para o pescoço de Shoutier, ele notou a expressão zombeteira da menina com o canto do olho. Seu alvo era o tornozelo direito que estava à mostra. Ele cortou o decrescente com sua katana, usando seu peso corporal para acelerar ainda mais seu golpe. Como deixou de lado qualquer estresse mental, ele estava certo de que este manejo foi mais rápido que o anterior. Mesmo ele não tinha como defender-se contra um ataque daquela velocidade. Vai dar certo. No momento em que ele estava prestes a cortar o tornozelo delicado da garota que se revelava debaixo do babado de sua saia, o cabo da katana de Brian escorregou de suas mãos. A linha de visão de Brian não se moveu, ele não tinha ideia do que havia acontecido. Porém, as habilidades sensoriais especiais concedidas a ele pelo campo o tornaram ciente de que sua amada katana agora jazia no chão, pisada sob um pé de salto alto. Era impossível. Contudo, foi uma realidade inegável. A razão pela qual a katana de Brian escorregou foi por causa do choque transmitido em suas mãos quando o sapato de salto alto havia pisado sobre a lâmina. Havia apenas uma razão para não acreditar nisso. Apesar de aumentar seu foco até o limite, ele ainda não havia percebido os movimentos do oponente. Sim, nem mesmo dentro do campo do qual ele estava tão orgulhoso. Ela estava tão perto que, caso esticasse a mão, poderia tocá-la. O olhar desdenhoso de Shoutier pousou em Brian. A pressão desse olhar era tão surpreendente que ameaçou esmagar o ar e sua cara no chão. A respiração de Brian ficou caótica. Seu suor pingava como gotas de chuva, encharcando seu corpo inteiro. Seu campo de visão tremeu e uma sensação intensa de náusea tomou conta de seu ser. Ele tinha passado por vários encontros de vida ou morte, de fato já estava acostumado a passar por situações desesperadoras. Ainda assim, esses encontros foram pouco mais do que brincadeiras de crianças em comparação com sua situação atual. O sapato de salto alto saiu da lâmina e Shoutier saltou silenciosamente. Você já se preparou, Arinsu? Ponto de exclamação. A terceira repetição dessas palavras encheu Brian com um incomparável sentimento de desespero. Em seguida, ela dizia: esteja pronto para ser pisoteado. No entanto, assim que Brian pensou que isso aconteceria, ele ouviu algo completamente diferente. Será que você não pode usar artes marciais, Arinsu? Aquela voz, cheia de pena e surpresa, fez Brian respirar repentinamente. Ele não pôde responder. Não, para ser preciso, ele sequer sabia o que dizer. Talvez ele pudesse responder divertidamente como um palhaço. Ah, eu acabei de usar, mas você as derrotou facilmente. Mordendo o lábio inferior, Brian recuperou sua katana. Será que você não é tão forte assim, Arinsu? Eu pensei que você fosse mais forte do que aqueles sujeitos na entrada. Desculpe por isso, eu meço a força em metros, então eu não consigo discernir diferenças de 1 milímetro ou 2. Ele se esforçou aos limites por tanto tempo.
Durante o confronto com Gazef, ele estava excessivamente confiante em suas habilidades naturais, não era como se estivesse perdido sem nunca antes treinar. Como resultado, sua derrota se transformou em sua motivação. A mentalidade que ele tinha desenvolvido, de se levantar novamente da derrota, de afiar suas habilidades para produzir resultados, não era nada além de tolice para o monstro diante dele. Tem algo errado. Desde sempre eu mato monstros que desprezaram e zombaram de mim, não importa o quanto são fortes, eu sempre mato eles, então por quê? Quando esses pensamentos surgiram através da mente de Brahim, ele lutou para dissipá-los, e em seu lugar, com um grande grito, ele fez seu movimento em Shoutier. Brahim fez um ataque giratório em Shoutier, que tinha um olhar perplexo em seu rosto enquanto o observava atacar, com toda a força que seu corpo poderia reunir. Seu golpe, que fazia uso de todos os músculos do corpo, poderia facilmente cortar um ser humano armadurado ao meio. Shoutier não aparentou intenção de fugir desse ataque devastador. A maneira como ela viu o arco brilhante de luz branca descendo sobre ela fez Brahim pensar que poderia ser capaz de acertar um golpe. No entanto, a cena anterior negou esses pensamentos. Ele poderia realmente atingi-la tão facilmente? No momento seguinte, seus maiores medos foram confirmados. Quando um zumbido encheu o ar, Brahim mais uma vez viu uma visão inacreditável. Shoutier tinha rapidamente balançado a unha do seu dedinho esquerdo, aproximadamente 2 centímetros de comprimento, com uma velocidade ofuscante. Além disso, Shoutier não parecia estar usando força alguma. O resto de sua mão estava fechada em um punho, deixando apenas o dedinho sobressalente, que não estava totalmente esticado. Com esse movimento, que nem sequer se qualificava brincadeira para ele, ela parará aquele golpe que Brahim havia projetado com toda a força. Alguém capaz de aparar um golpe que poderia quebrar a armadura de placas, espadas e escudos, lutando desesperadamente para reunir sua vontade de lutar. Ele concentrou sua força em suas mãos, que tremiam com o impacto dos aparos de Shoutier. Ele ergueu sua katana e a desceu com tudo, e então, Shoutier ainda a desviou casualmente. Uaaah! Shoutier bocejou de uma maneira exagerada, chegando mesmo a dar tapinhas em sua boca com a mão direita. Ela estava intencionalmente olhando para o teto agora. Parece que ela não estava mais levando Brahim a sério. Mesmo assim, a katana de Brahim ainda havia sido desviada pelo dedinho da mão esquerda. Groou. O rugido estranho saiu da garganta de Brahim. Não era um rugido, mas sim um grito de desespero. Golpe horizontal, aparado. Golpe diagonal, aparado. Golpe frontal, aparado. Corte diagonal, aparado. Corte vertical, aparado. Corte horizontal, aparado. Não importava o ângulo ou direção em que fizesse seus ataques, todos foram desviados. Parecia que sua katana estava sendo atraída para aquela unha e, naquele momento, Brahim finalmente entendeu. Sua oponente era verdadeiramente poderosa. Mesmo todo o seu treino ferrenho e aptidões naturais não poderiam trazê-lo nem perto dos pés, muito menos se equiparar-se a seu nível. Ara já está cansado, Arinsu. Mas pensando bem, esse seu cortador de unha está bem cego, não acha, Arinsu? Brahim parou de manejar a espada quando ouviu aquelas palavras impertinentes. Poderia ele cortar uma montanha com a katana? Isso era impossível. Até uma criança sabia disso. Então, poderia ele acertar Shoutier? Qualquer guerreiro que a enfrentasse saberia essa resposta. Não havia como ele conseguir derrotá-la. Os seres humanos não podiam derrotar entidades que estavam além da imaginação humana. Se alguém fosse capaz de ficar cara a cara com ela, esse alguém certamente deveria ser um indivíduo poderoso que estava além do reino da humanidade. Lamentavelmente, Brahim era apenas um guerreiro que estava no auge da humanidade. De fato, não importava o quanto ele se empenhasse, se continuasse sendo um humano, ele não seria nada mais do que uma criança balançando uma vara. Eu treinei tanto. Treinou Arinsu? Que declaração sem sentido. Eu fui criada para ser forte, então jamais houve necessidade de treinar para me tornar mais forte, Arinsu.
Brian riu quando ouviu isso. Eu me esforcei, eu treinei por tanto tempo. Mas, não serviu para nada. Como eu fui egoísta, e pensar que eu me achava um gênio? Suas pernas pareciam pesadas, como se tivessem sido esmagadas por enormes pedras. Por que está chorando? Aconteceu alguma coisa triste a Arinsu? Ele entendeu o que Chautier estava dizendo. No entanto, sua voz estava abafada, como se estivesse vindo de longe. Todo esse tempo manejando pesadas barras de ferro até dar bolhas nas mãos, para estourá-las e continuar treinando ainda mais, tinham perdido sentido. Vestir armaduras pesadas e correr longas distâncias não fazia sentido. Derrotar monstros por si mesmo também não tinha sentido. Nada mais fazia sentido. Portanto, a vida de Brian também era sem sentido. Em face de um ser verdadeiramente poderoso, Brian não era diferente dos fracotes impotentes que ele costumava zombar. Eu sou um idiota. Você terminou, Arisu? Então é hora de concluir isso, não? Chautier riu enquanto avançava com seu dedo mindinho estendido. Brian gritou. Não o grito de guerra de um guerreiro para a batalha, mas o grito de uma criança. Brian correu descontroladamente. Ele deu as costas para Chautier. Tendo experimentado a capacidade física de Chautier em primeira mão, ele sabia que ela o alcançaria imediatamente. Ainda assim, ele aceitou esse fato sem pestanejar. Ou melhor, Brian não tinha mais energia para se preocupar com esse tipo de coisa. Ele simplesmente deu suas costas indefesas para ela, enrugando o rosto em uma confusão cheia de lágrimas e sujeira enquanto desesperadamente corria para o fundo da caverna. Só então, a voz de uma inocente garota, cheia de sede de sangue, veio de trás de Brian. Quer brincar de pega-pega, e? Gostou de brincar comigo, Arinsu? Então vamos nos divertir muito.